Os Clone Troopers são soldados literalmente nascidos para a guerra. Eficientes, criativos e leais, eles garantiram a vitória da República nas Guerras Clônicas e também o início do regime do Império Galáctico. Então fica uma pergunta no ar. Por que será que eles foram trocados pelos Stormtroopers? Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e, como vocês devem saber, a nova série de Star Wars, The Bad Batch, vai estrear no dia 4 de maio, Dia Mundial de Star Wars. Pode ser que ela traga algumas respostas sobre o período ali do início do Império Galáctico, logo após o episódio 3, A Vingança do Sith. Uma delas, que foi apenas pincelada no cânone e bem explicada até no Legends, é o motivo do Imperador Palpatine ter descontinuado a produção dos Clone Troopers e iniciado então o alistamento imperial com a chegada dos Stormtroopers. Agora vem cá aqui você, chega pertinho. Vamos combinar que os Clone Troopers ninguém bate, né? Ninguém consegue derrotar eles. Criados para serem os melhores soldados da galáxia usando o DNA do caçador de recompensa Jango Fett, eles provaram por A mais B porque eles são formidáveis em combate. Quem assistiu The Clone Wars sabe muito bem do que eu tô falando. Então, para responder essa pergunta, eu vou trazer para vocês os motivos que a gente tem no cânone, mesmo poucos até, mas são relevantes pra gente entender por que rolou essa troca entre os Clone Troopers e Stormtroopers. Mas claro que eu também vou falar pra vocês os motivos do Legends, o que no Legends, nosso finado universo expandido, motivou o Imperador Palpatine a preferir alistamento imperial aos clones gerados para combate. No cânone, sem um motivo muito bem explicado até o momento, o Império Galáctico simplesmente decidiu fechar a produção de clones em caminho. Na HQ Darth Vader, Dark Lord of the Sith, tem dois clones que estão trabalhando coletando holocrons Jedi, né? E enquanto isso eles estão papeando sobre política, que é um assunto muito de boa para conversar hoje em dia. Um deles fala sobre os rumores do Império parar de produzir novos clones, acabando com o lote que acabou de ser feito, né, e terminando de vez por todas. Acabou o clone. No quadrinho, eles até questionam quem vai defender o Império dali pra frente. Aos poucos, esses clones foram empurrados do fronte de batalha, né, ali da guerra, para trabalhos mais de segunda mão, segundo eles. Esses clones aí, por exemplo, eles foram designados para coletar holocrons, e teve clone também que foi designado para proteger locais que eram importantes para os Jedi, servir como guardas, tipo, né? Poxa, com o envelhecimento acelerado, aos poucos os clones precisaram ser substituídos pelo alistamento militar e também pelo treinamento de crianças doutrinadas para servir ao Império, como a gente viu em Star Wars Rebels. Sem perspectiva de uma boa aposentadoria, alguns clones procuraram continuar a servir o Imperador se alistando como guardas reais. Outros clones, como o TX-828, se tornaram instrutores na Academia Imperial. E teve clone que conseguiu se manter como Stormtrooper, mas conforme a idade foi avançando, já não conseguiam mais executar batalhas ou mesmo tarefas simples até para um soldado. No livro Tarkin, teve um Stormtrooper que era um clone, chamado Crest, que derrubou sem querer uma carga valiosa. Ele tava lá levantando, foi desajeitado graças aos ventos lá e puf, derrubou. Os eventos do livro se passam cerca de 5 anos após a Ordem 66. Então a gente pode supor que provavelmente Crest já era um clone mais velho durante os eventos de A Vingança do Sith. Darth Vader foi lá e deu uma puxada de orelha no clone, hein? Olha só, seu clone, eu acho que já passou da hora de você se aposentar. E morreu. Vader foi até gente boa, né? Recomendou aposentadoria, INSS, se fosse com um oficial imperial. Na trilogia de livros Marcas da Guerra, a gente tem uma resposta um pouco mais substancial do porquê que Palpatine resolveu descontinuar com a produção de Clone Troopers. Após a ativação dos chips inibidores com a Ordem 66, boa parte dos clones perderam sua autonomia, criatividade e também eficiência no combate, lá no campo de batalha. Eles ficaram zoadinhos da cabeça. Comer o Brito? Que eu tô chamando? Vai doer pra caralho meu braço, velho! Além disso, a possibilidade de uma arma biológica desenvolvida especificamente para o DNA de Jango Fett poderia comprometer exércitos clone inteiros e até acabar com a guerra num passe de mágica, instantaneamente. Como o Imperador estava focando em estimular uma lealdade incondicional nos cidadãos da galáxia, a produção foi completamente fechada e substituída pelo alistamento imperial de Stormtroopers. Antes de eu falar os motivos
do Legends para essa troca entre Clone Troopers e Stormtroopers, eu convido você a se inscrever no Diário Rebelde se você tá chegando agora, porque eu vou trazer sempre muito conteúdo de Star Wars, vou sempre perguntar para vocês também o que vocês querem saber aqui no canal. Então aproveite, inscreva-se e venha fazer parte do esquadrão Wing do canal. No Legends, a substituição de clones por Stormtroopers aconteceu de uma maneira um pouco mais agressiva do que o cânone atual, sabe? Os livros sobre Republic Commando e também o jogo Star Wars Battlefront 2 de 2005 nos trazem alguns olhares sobre a questão que eu vou contar para vocês agora. Primeiro de tudo é que foi iniciada a produção de clones usando outras matrizes que não Jango Fett. E não somente em Kamino, mas também em outros lugares, planetas, como por exemplo luas de Coruscant. O Imperador resolveu diversificar um pouquinho o negócio. Aí o Império Galáctico, como todo governo ditatorial, totalitário, fascista que vocês devem imaginar, queria controlar tudo, né? E resolveu aumentar a sua presença em Kamino, fortalecer lá com bloqueios de naves e muitas outras coisas que o Império gosta de fazer, deixando os kaminoanos de lá de orelha em pé, se eles tivessem orelha. That his order will be met. Os kaminoanos não gostaram nada disso e começaram sutilmente a sabotar a produção de clones. Além disso, alguns kaminoanos começaram a produzir clones voltados para destruir a ocupação imperial no lugar. Eles começaram a fazer então clones revoltosos que servissem aos kaminoanos para expulsar o império do planeta. E isso era um princípio de rebelião. E como todo princípio de rebelião, era muito perigoso para o Império Galáctico deixar de boas para lá. Somente o punho de Vader poderia resolver essa questão. E por punho de Vader, eu quero dizer eles mesmos, a Legião 501, os principais soldados leais a Darth Vader da tropa do Império Galáctico. Nessa época, o Lorde Sombrio Darth Vader fez questão que suas tropas fossem compostas inteiramente por clones. Então, rolou em Kamino uma batalha colossal entre clones jovens criados pelos kaminoanos para combater o Império e também a tropa de Darth Vader da Legião 501, de clones Stormtroopers mais velhos e experientes. Plus, Boba Fett, como caçador de recompensa, também participou dessa batalha, contratado pelo Império para poder dar uma acalmada no lado kaminoano e piu, piu, piu. Temos aí mais um drama que é a cara de Star Wars, irmão contra irmão, o puro suco da história de Star Wars, né não? Com a ajuda de Boba Fett, a Legião 501 conseguiu recuperar o DNA de Jango Fett e também destruir a fábrica de clones presente na cidade de Tipoca, a capital de Kamino. Com isso, Palpatine percebeu que a criação de clones o deixava muito aberto e vulnerável a possíveis rebeliões, com sabotagens e afins. Então ele resolveu acelerar o processo de alistamento militar com Stormtroopers, além também de aproveitar outras matrizes clone fora de Kamino. E foi assim que no Legends o Império Galáctico resolveu substituir os Clone Troopers pelos Stormtroopers. E o que pareceu uma ideia brilhante na época, terminou daquele jeito. Vamos torcer para que a série The Bad Batch traga mais detalhes canônicos sobre essa questão. E se você ainda não conhece essa série, não está preparado para a estreia dela, eu fiz um vídeo completinho para você assistir que está aqui em cima no card e também aqui na descrição. Qual versão dessa história você prefere? Você prefere a versão Canon ou a versão Legends? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos papear, porque são duas versões um pouco diferentes que eu acho massa, né, de haver esse contraponto aí entre Canon e Legends atualmente. Vamos ver qual que ganha? Comente aí, aproveite e deixe seu like no vídeo para fortalecer o trabalho do Diário Rebelde e obrigado por ter assistido até aqui. Tem muito vídeo para vocês que eu deixo aqui embaixo na descrição para você continuar consumindo e assistindo o meu conteúdo. Valeu e que a força esteja sempre com você!